A história de uma grande inundação, um dilúvio de proporções bíblicas que remodelou a Terra, é uma narrativa entrelaçada na estrutura da história humana. Através de culturas e continentes, da antiga Mesopotâmia às Américas, ecos desse evento cataclísmico ressoam por meio de mitos, lendas e textos religiosos. O dilúvio bíblico, como relatado no livro de Gênesis, é talvez a mais conhecida dessas narrativas. Junte-se a nós enquanto embarcamos em uma jornada através do tempo e da fé, buscando entender o poder duradouro e o significado do dilúvio bíblico. A narrativa do dilúvio bíblico, conforme contada no livro de Gênesis, capítulos 6 a 9, começa com um mundo mergulhado na perversidade. A humanidade, criada à imagem de Deus, se desviou muito do caminho pretendido, seu coração consumido pelo mal. No entanto, em meio à escuridão predominante, um homem encontra graça aos olhos de Deus: Noé. Noé, um homem justo em uma geração perversa, é escolhido por Deus para construir uma arca, um vaso de salvação, para preservar a si mesmo, sua família e representantes de todas as criaturas vivas do dilúvio iminente. A narrativa do dilúvio bíblico, embora única em seus detalhes e implicações teológicas, não é a única história antiga de uma grande inundação que remodelou o mundo. Muitas culturas ao redor do globo possuem suas próprias versões de um dilúvio catastrófico que alterou a face da Terra. Em diferentes culturas e continentes, desde as planícies férteis da Mesopotâmia até as Américas, mitos de dilúvio semelhantes foram transmitidos através de gerações, muitas vezes compartilhando semelhanças impressionantes com o relato do Gênesis. Essas histórias frequentemente envolvem um herói que é avisado por uma divindade para construir uma arca ou barco. Um dos paralelos mais famosos é encontrado na Epopeia de Gilgamesh, uma antiga epopeia mesopotâmica que antecede a escrita do Gênesis. Nesta história, o herói Utnapishtim é avisado pelos deuses sobre uma inundação iminente. Na mitologia hindu, a história de Manu e o Grande Dilúvio tem uma semelhança impressionante com o relato bíblico. Manu é avisado por um peixe sagrado sobre a inundação e constrói um barco para salvar a vida. A prevalência de mitos de dilúvio em diferentes culturas levanta questões intrigantes sobre as origens dessas histórias e sua possível conexão com eventos históricos reais. Será que esses mitos refletem memórias de eventos passados ou são apenas coincidências culturais? A questão de se o dilúvio bíblico foi um evento histórico real ou uma narrativa simbólica tem sido objeto de intenso debate há séculos. Historiadores e teólogos têm explorado textos antigos, tentando desvendar a verdade por trás dessa história fascinante. Geólogos, estudando as camadas de rocha e sedimentos da Terra, encontraram evidências de inundações em grande escala em várias partes do mundo. Essas descobertas sugerem que eventos catastróficos de inundação ocorreram em diferentes épocas e locais. No entanto, faltam evidências de uma única inundação global que submergiu todo o planeta, como descrito em Gênesis. A ciência moderna ainda não encontrou provas conclusivas de um evento tão abrangente. Os cientistas calcularam que simplesmente não há água suficiente na Terra, mesmo considerando fontes subterrâneas e umidade atmosférica, para realizar tal feito. A quantidade de água necessária excederia em muito o que está disponível. A hipótese do dilúvio do Mar Negro, por exemplo, propõe que o mito do dilúvio bíblico pode ter sido inspirado por uma inundação catastrófica que ocorreu na região do Mar Negro há cerca de 7.500 anos. Este evento teria sido suficientemente dramático para inspirar lendas e mitos duradouros. Se o dilúvio bíblico é interpretado como um evento histórico literal ou não, seu poder simbólico e mensagem duradoura ressoam com os leitores há milênios. A narrativa do dilúvio é rica em simbolismo, oferecendo insights profundos sobre a natureza de Deus, a humanidade
e o relacionamento entre o Criador e a criação. Um dos temas centrais da história do dilúvio é o conceito de julgamento divino e as consequências do pecado. As águas do dilúvio, neste contexto, representam o poder avassalador do julgamento de Deus, purificando o mundo do mal. A arca, um símbolo de segurança e refúgio em meio às águas caóticas, representa a provisão e proteção de Deus para aqueles que permanecem fiéis a Ele. O dilúvio bíblico, além de suas implicações históricas e teológicas, oferece uma mensagem atemporal que transcende fronteiras culturais e religiosas. É uma história que fala à condição humana, à nossa capacidade para o grande bem e o grande mal, e aos desafios de navegar pelas inevitáveis tempestades da vida. O dilúvio nos lembra que nossas ações têm consequências. A arca, um símbolo de segurança e proteção em meio às águas caóticas, nos lembra que mesmo nos momentos mais sombrios, sempre há esperança. O dilúvio bíblico, uma história entrelaçada na estrutura da história humana, continua a cativar e desafiar os leitores milênios depois de ter sido escrita pela primeira vez. Esta narrativa antiga, passada de geração em geração, mantém seu poder e mistério. Seja interpretada como um evento histórico literal, uma narrativa simbólica ou uma combinação de ambos, a história do dilúvio oferece insights profundos sobre a condição humana. Ela nos força a refletir sobre nossas próprias vidas e escolhas. Ela nos lembra de nossa capacidade para o grande bem e o grande mal, das consequências de nossas ações e da importância da esperança, da resiliência e do poder transformador de novos começos. A história nos inspira a buscar um futuro melhor. Enquanto navegamos pelas complexidades do século XXI, enfrentando nosso próprio conjunto de desafios e incertezas, a história do dilúvio permanece tão relevante como sempre. Ela nos oferece uma perspectiva valiosa sobre a sobrevivência e a adaptação. O dilúvio não é apenas uma história sobre o passado. É uma história para todas as eras, uma mensagem atemporal de esperança, resiliência e o poder duradouro do espírito humano. É um lembrete de que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, podemos encontrar força e renovação.